Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora com o apoio do Supermercado Araújo, do Grupo Dalcar, do Araújo Mix e também do Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar com o pessoal que está totalmente envolvido, né, na eleição do Conselho Tutelar. Aliás, dos membros do Conselho Tutelar. Começando da esquerda para a direita, escalando o time, eu tenho o Pedro Alexandre, representante da Associação de Conselheiros Tutelares. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Luiz. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. O Pedro esteve aqui com a gente há uns 6 meses, mas foi falando sobre uma atividade da Igreja Católica, não é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo. Temos também a honra de receber o doutor Ricardo Coelho de Carvalho, promotor de justiça. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade de falar à nossa sociedade. Muito bem. O terceiro de lá para cá é J. Conceição, representante aqui do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seja bem-vindo, Conceição. Ok, boa noite a todos os nossos telespectadores. É uma satisfação voltar aqui a este programa que é líder em audiência nesse horário. Muitíssimo obrigado de antemão pela deferência. Quem completa o quarteto é Iana Sarquis. Ela hoje não vem falar como cantora, mas sim como representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seja bem-vinda também. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito bem, gente. Olha, dia 4 de outubro, né? Vocês estão sabendo já, nós vamos às urnas, não para elegermos vereadores, senadores, deputados estaduais, federais, governadores e nem presidente, mas sim para elegermos os novos membros do Conselho Tutelar do Direito da Criança e do Adolescente. Então vamos lá. Pela primeira vez, um processo de forma direta. Eu quero primeiro a opinião do Pedro Alexandre, saber dele até que ponto isso é importante, se fortalece de fato a democracia. Dizem que o excesso de democracia vira anarquia. Não é este o caso, né, Pedro? Claro que não. Na verdade, isso é uma luta que o Fórum Colegiado Nacional já vinha há alguns anos tentando, buscando, e esse ano de fato se concretiza, né? E a gente espera, enquanto a Associação de Conselheiros, que esse processo permita com que aqueles que têm preocupação com uma causa, aqueles que possam contribuir com a garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes, possam de fato assumir esse papel importante. Então nós, enquanto a associação, temos levado, né, temos procurado fazer com que todos os conselhos do Estado do Acre estejam imbuídos nesse processo. Muito bem. O doutor Ricardo, como é que o Ministério Público, afinal de contas, vê esse processo de escolha de forma direta, unificada? Bem, nós sabemos que a sociedade, a cada dia que passa, ela clama por mais participação nas políticas públicas. E a gente sabe que o Conselho Tutelar, como está na linha de frente da efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, exerce um papel importantíssimo na sociedade, e eu entendo como muito valiosa essa oportunidade que a nossa sociedade tem de escolher diretamente os integrantes do Conselho Tutelar. Vale dizer que nós teremos aqui em Rio Branco a oportunidade de escolher os membros dos 3 conselhos tutelares. Temos atualmente 2, teremos o terceiro a partir de janeiro, e o voto é facultativo, mas é importantíssimo que aquele cidadão que se preocupa com as nossas crianças e adolescentes procure conhecer os candidatos, procure se informar. Nós temos já informações disponíveis no site do Ministério Público e da Prefeitura Municipal de Rio Branco sobre os locais de votação, sobre os candidatos, e que exerçam a sua cidadania de forma plena, compareçam às urnas e valorizem essa oportunidade e intensifiquem a importância que tem a defesa dos direitos da criança e do adolescente para a construção de uma sociedade sadia, justa e igualitária. Muito bem. J. Conceição, na sua opinião, você acha que esse processo pode fortalecer ainda mais essa luta, pode deixar os novos membros ainda mais dedicados e compromissados com a causa? Com certeza, Moniz,
Desde a promulgação da nossa Constituição, nosso contrato social, que nós chamamos de Constituição Cidadã, lá no seu artigo 1º e no seu parágrafo único, pontifica: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nesta Constituição. O Conselho Tutelar é a sociedade civil organizada. Ou seja, o Conselho Tutelar ele é a desjudicialização da infância. Das 9 medidas de proteção expressas no Estatuto, a sociedade ficou com 7. Estas 7 medidas, elas são aplicadas pelo Conselho Tutelar. Nada mais é do que a sociedade reivindicando direitos humanos de criança e adolescente quando ameaçados ou violados. Então, esse primeiro processo de escolha unificado, nós entendemos que é um grande avanço nesse processo. Como você disse agora há pouco, o voto é facultativo do ponto de vista legal, mas ele é um voto obrigatório do ponto de vista da consciência cidadã, já que é a sociedade que deve se empoderar ainda mais elegendo os seus representantes agora nesse espaço chamado de Conselho Tutelar para reivindicar direitos humanos de crianças e adolescentes. Portanto, para nós é um grande avanço. Muito bem. Iana, depois você pode falar sobre o assunto que você achar mais conveniente. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha como fazer para evitarmos o alto índice de abstenção? Já que não envolve muitos interesses, né? Nós estamos trabalhando... Então, é uma eleição diferente, né? É uma eleição diferente, né? Não é obrigatória. Logo, a gente faz um apelo, estamos divulgando o processo ao máximo possível com as 9 localidades, né, das escolas onde haverá votação. É importante falar que as sessões de Rio Branco elas foram aglutinadas nessas 9 escolas. Então é importante que a população leia jornal, né, acesse o site da Prefeitura, do Ministério Público para ver o seu local de votação. Então, nós pedimos a toda a sociedade, né, que se mobilize, que divulgue, que compartilhe nas redes sociais para que a gente possa ter um público razoável nessa eleição, né? Estima-se que 4% dos eleitores comparecerão, né, ao pleito no dia 4 de outubro, o que daria em cerca de mais ou menos 20 mil eleitores. A gente torce, né, para que a sociedade compareça no dia 4 de outubro para escolher o seu conselheiro tutelar. Muito bem. Alexandre, eu até no domingo editei uma nota, em tom de ironia, no Facebook, e alguns comentários foram feitos depois, alguém compartilhou, curtiu, enfim, surtiu algum efeito. Eu falei que não aguentava mais ouvir tanto candidato a conselheiro tutelar me pedindo voto. Era nos campos de futebol, nas esquinas, nos mercados, enfim, onde a gente chega. Na Assembleia, na Câmara, no meio da rua. Mas, assim, a verdade é que, brincadeiras à parte, temos muita gente aí, de fato, compromissada com a causa, que tem uma afinidade muito grande e que, com certeza, tem algo de importante a nos oferecer nessa luta. Agora, evidentemente, em se tratando de um cargo remunerado e que de um certo tempo para cá teve um aumento considerável, né, em relação ao que era antes, tem gente também querendo garantir uma fonte de renda no final de cada mês também, né? Não vamos ser hipócritas a esse ponto, né? E aí? É importante, assim, que a sociedade e quem vai votar compreenda que é necessário escolher pessoas comprometidas, pessoas com a infância, com a juventude. O mandato a ser exercido por uma pessoa como conselheiro tutelar deve ser uma causa nobre. A pessoa, de fato, ela tem que entender aquilo como um mandato, até usar a palavra, um mandato dado por Deus, um mandato divino, porque a pessoa ela vai fazer o bem comum aos outros. Então, se a pessoa ela tiver esse intuito, esse interesse financeiro, infelizmente será um mandato ruim, manchará a instituição e não fará bem à sociedade. Então a gente torce, isso é o que a gente sempre tem levado, que o que é mais importante é que quando eu desejo ser conselheiro, eu tenho que amar essa profissão como uma vocação, né? E que esta vocação ela precisa produzir bons frutos.
Muito bem. Doutor Ricardo, o Conceição falou aqui sobre a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, promulgada no dia 5 de outubro de 88, ela já previa a criação dos conselhos, né? Tivemos alguns problemas aqui, eu lembro, à época, o prefeito era Jorge Calume, e somente em 95 é que o conselho foi, de fato, o primeiro conselho tutelar foi implantado, né? Muita gente confunde a implantação do conselho tutelar com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um pouco mais antigo, né? É de 90, né? Sim, 90, sim. isso. Muito bem. O Ministério Público, como fiscal da lei, tem interesse em ver tanto o Conselho Estadual, o Conselho Municipal e o próprio Conselho Tutelar funcionando de forma eficiente, né? De forma eficaz, cumprindo o seu dever, né, doutor? Exatamente. O Ministério Público, ele tem a função de zelar pela efetiva prestação das políticas públicas, dos serviços públicos que dizem respeito à criança e ao adolescente. Então, o Conselho Tutelar ele se insere no sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente de forma importantíssima. O Conselho Tutelar ele está na linha de frente. Todas as vezes que existe uma situação de risco que envolve criança e adolescente, o Conselho Tutelar deve ser acionado para aplicar as medidas protetivas de sua competência ou, não sendo de sua competência, encaminhar o caso para o Poder Judiciário ou o Ministério Público. Então, a nossa sociedade hoje é uma sociedade que está passando que está sofrendo de diversas mazelas. Nós temos hoje uma sociedade que discute a diminuição da maioridade penal. Nós temos hoje, se a gente for pegar o censo carcerário, nós temos uma população hoje carcerária composta majoritariamente por jovens de 18 a 29 anos de idade. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a nossa sociedade, o Estado e a própria família não está cuidando adequadamente das nossas crianças e adolescentes. Então, esse é o diagnóstico. Então, por isso é que nós estamos aqui convidando a população para que compareça às urnas e que intensifiquem essa e dê legitimidade aos nossos conselhos tutelares comparecendo às urnas, porque a nossa sociedade precisa, de uma vez por todas, encarar, conforme diz a Constituição Federal, a atenção aos direitos da criança e do adolescente com prioridade absoluta. É isso que nós precisamos. Então, daí é que vem todo esse esforço para que a gente possa valorizar, para que a gente possa conferir condições de trabalho aos nossos conselhos tutelares. Temos uma lei que que será votada em breve, que vem nesse sentido de valorizar a função, de organizar as atividades do Conselho Tutelar, para que a gente possa também tomar medidas efetivas para mudar esse quadro hoje que nós temos no que diz respeito à nossa infância e juventude. Muito bem. Ô Conceição, qualquer um cidadão que esteja em pleno gozo de seus direitos e deveres pode ser candidato? Ficha suja não tem vez? Como é que é isso aí? Quando o edital ele foi lançado, no começo de abril, existiam algumas regras, algumas etapas. Que o candidato, que o postulante ao cargo de conselheiro tutelar precisava passar, aqui de maneira bem popular, falando por um pente fino. Então, criou-se uma comissão coordenada pelo próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para avaliar esses candidatos. Então, eles já passaram por 3 etapas. Primeiro foi acolhimento de documentos, comprovação de idoneidade moral, ligação com a causa da infância, depois passaram por uma prova de aferição de conhecimentos, depois por um teste de avaliação psicológica e agora nós vamos para a 4ª etapa, que é a eleição. Então, o Conselho Municipal, enquanto gerente dessa eleição, juntamente com o Ministério Público, Conselho Estadual e Associação, procuramos fazer o máximo no sentido de trazer para o Conselho Tutelar as pessoas que realmente pudessem corresponder com aquilo que a legislação e a sociedade tanto pede. Pessoas devidamente comprometidas, como disse o Pedro, que não esteja lá em busca apenas do salário, que o salário é apenas um elemento. Claro que quem trabalha é digno do seu salário, isso é senso comum. O próprio Jesus, o grande mestre, falou isso, que digno o trabalhador do seu salário, mas ninguém pode ir para o Conselho Tutelar ou para nenhum cargo público visando apenas uma remuneração.
Com certeza. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer, começando aqui, comecei de lá para cá, então agora a despedida vai ser daqui para lá. Com a Iana, caso ela queira acrescentar algo, fique à vontade. Eu Iana. quero só deixar algumas questões. Lembrando que todos os eleitores do município de Rio Branco podem votar, né, desde que estejam quites com a Justiça Eleitoral até o dia 1º de setembro, que passou, né? Ou seja, você foi, justificou seu título, tirou seu título de eleitor até o dia 1º de setembro, você está apto a votar. Quem não conseguiu fazer isso... Quem não conseguiu, infelizmente, o nome não constará nas urnas. votar. Quero agradecer também aqui ao TRE, que atendeu solicitamente ao nosso chamado, está nos ajudando na parte logística. Votação vai ser eletrônica? Eletrônica, tá? Repetindo, em 9 escolas. O site que você consegue pegar as informações, os sites do Ministério Público, né, e também da Prefeitura. Nós temos hoje 54 candidatos, lá também está a listagem com os números, para que você possa conhecer um pouquinho mais. Muito bem. Conceição, foi um prazer tê-lo conosco. Também nós agradecemos mais uma vez aqui a TV Rio Branco, o nosso jornalista Antônio Muniz, que atendeu o nosso apelo de virmos até aqui para popularizar esta eleição, convocar a sociedade para participar desse processo. Afinal de contas, ninguém mais interessado em participar desse processo da sociedade, já que é uma causa exclusivamente da sociedade. Então nós agradecemos e esperamos contar com a participação de todos. Muito bem. Doutor Ricardo Coelho, foi um prazer também tê-lo conosco. Parabéns pelo trabalho realizado. Eu que agradeço a oportunidade e mais uma vez aqui gostaria de deixar o nosso convite, né, o convite da sociedade acreana para a própria sociedade, para que compareçam às urnas no dia 4 de outubro e exerçam o seu direito de escolher os conselheiros tutelares que vão zelar pelos direitos das nossas crianças e adolescentes. Muito bem. Pedro Alexandre, também foi um prazer recebê-lo aqui nesse mini debate, né? Tão pouco tempo, mas eu acho que foi valioso. Obrigado, Muniz. É sempre um prazer estar aqui e aquilo que todos já falaram, a gente torce para que a sociedade compareça e que esse dia seja um dia de todos nós. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Damião Viana. Ele é radialista da Rádio Difusora Acreana, tá? É cronista esportivo e nós vamos falar também sobre 2 empreendimentos dele. Ele vende produtos naturais da Estrútil da Amazônia e também é um dos representantes das empresas do Dr. Ray, Dr. Ray Vintes, uma loja de óculos e acessórios. Abriu recentemente na rua Omar Sabino, na estação experimental. Em 2 minutos eu volto então para conversar com o Damião Viana. Fique com a gente.